Olá, boa tarde. Os 500 anos da Reforma Protestante do século XVI foram celebrados hoje em sessão especial no plenário do Senado. Além do hino nacional, hinos que têm marcado a caminhada do povo evangélico no Brasil desde o século XIX. O movimento, que começou com o monge agostiniano alemão Martinho Lutero e que varreu a Europa, não impactou apenas a história do cristianismo, mas trouxe mudanças políticas, sociais, econômicas. Um legado que ainda hoje influencia vidas e instituições. Martinho Lutero foi tocado profundamente no seu estudo das Escrituras Sagradas, particularmente no seu estudo da Epístola aos Romanos, de que o perdão é dádiva divina. E se não for, não será perdão de verdade. É Deus que veio a nós e vem a nós por sua graça. É a graça de Deus, é o presente de Deus que transforma a vida, e este é o grande legado. Para nós não é tanto lembrar nem de Lutero, nem de Calvino, nem de João Hus, nem de Wycliffe, nem de tantas mulheres, Catarina e assim por diante, mas é lembrar que o Evangelho é que foi de novo colocado como central para a vida de fé de todos os cristãos e cristãs. O senador Cristóvão Buarque, que não pôde participar da sessão, fez questão de deixar um pequeno discurso ressaltando a contribuição de Lutero e da Reforma. Lutero foi um dos homens mais corajosos da história ao defender sua ética e seu pensamento, enfrentando o poder absoluto do Papa em Roma e de todos seus cardeais e bispos espalhados pelo mundo, dominando os próprios reis e príncipes. Este grau de intolerância e de violência que hoje a gente vê pelas estatísticas no país é a falta de Deus no coração das pessoas, é a falta de Deus na mente das pessoas, é a falta da compreensão de que temos que nos respeitarmos uns aos outros, na família, na escola, no trabalho, mas especialmente aqui, numa casa política. Os senadores aprovaram a urgência para a votação em plenário da proposta que regulamenta os aplicativos de transporte, como o Uber e o Cabify. A votação está prevista para amanhã. Outra proposta que deve movimentar a casa esta semana é a que unifica a alíquota do ICMS para o querosene de avião em todos os estados. A alíquota do ICMS cobrada pelo querosene utilizado nos aviões varia de 1% a 25%. E, segundo as companhias aéreas, esse custo corresponde a 40% do preço das passagens. O projeto, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, prevê uma alíquota única para todos os estados, no valor de 12%. O relator da matéria na Comissão de Infraestrutura acredita que a medida pode democratizar o transporte aéreo. O setor terá dificuldade de manter os serviços a preço acessível à população, se não forem tomadas medidas para reduzir os custos operacionais das empresas. A readequação da política de cobrança do ICMS é, portanto, uma medida necessária para manter o serviço a preços acessíveis aos usuários, especialmente para a parcela de menor renda. O senador Jorge Viana acredita que a unificação da alíquota pode permitir também mais ofertas de voos. A mudança e o tratamento de combustível da aviação também resolve um problema daquilo que nós ainda não temos, queremos ter, que é a aviação regional, que é feita com pequenas aeronaves. Outro projeto que está na pauta do plenário regulamenta o serviço de transporte por aplicativo, como o Uber e o Cabify. Sem acordo na Comissão de Ciência e Tecnologia, a matéria será votada diretamente no plenário. O relator da proposta, senador Pedro Chaves, apresentou um substitutivo ao projeto da Câmara que retira algumas exigências aprovadas pelos deputados, como a necessidade de os motoristas por aplicativo usarem placa vermelha, a autorização do poder público e o pagamento de taxa de licença anual. Em nenhum lugar da legislação diz que o táxi é placa vermelha. O que o CTB diz é que todo mundo que faz transporte remunerado de passageiros é
placa vermelha. No texto do relator Pedro Chaves, que ele cria padrões para esse sistema e, no final das contas, esse tipo de lei cria efetivamente uma regulação, não uma proibição. Hoje, conversando com alguns parlamentares, eles viram a possibilidade de nós alterar pontos que são substantivos. Um deles é eliminar a placa vermelha, colocando, obviamente, uma identificação, né, nos carros que usam aplicativos. Essa identificação é importante até para a segurança do passageiro. O segundo ponto que eu vejo importante é que quem dirige o aplicativo não precisa ser proprietário do carro, porque isso realmente limita demais, como acontece hoje com os táxis, né? E o terceiro ponto, o poder público é meramente fiscalizador e não permissionário. Se a proposta for alterada, terá de ser votada novamente pelos deputados. Para evitar isso, é preciso que o presidente Michel Temer vete os artigos que o relator gostaria de modificar. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, conversou com o senador Pedro Chaves para tentar um acordo. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, ele já se predispôs de dialogar realmente com a presidência no sentido de viabilizar esses vetos. Eles são essenciais para que seja aprovado. Está marcada para amanhã às 19h, no plenário da Câmara dos Deputados, sessão do Congresso Nacional, para analisar vetos presidenciais a matérias aprovadas pelo Legislativo. O Congresso deve analisar também 14 projetos que autorizam créditos orçamentários a ministérios e órgãos públicos. O Senado aprovou novas regras para a adoção de crianças. Para começar a valer, a proposta agora depende da assinatura presidencial. No papel, o que os parlamentares fizeram foi reduzir a burocracia. Na prática, o que eles querem é diminuir uma espera que maltrata milhares de órfãos, crianças abandonadas, candidatos a pais e mães adotivos. De um lado, 40 mil pessoas à procura de uma criança para adotar. De outro, 55 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos à espera de uma família. Pode parecer fácil diminuir essa fila, mas só 8 mil meninas e meninos estão no Cadastro Nacional de Adoção. Essas 47 mil crianças e adolescentes não disponíveis à adoção, elas vivem num limbo jurídico que é uma violência tremenda, né? Essas crianças, elas não estão nem na família de origem, né, por óbvio, porque estão no abrigo, e também não estão à disposição da adoção porque a situação delas não é definida pelo Estado. O advogado Hugo Teles tem conhecimento de causa. Ele é pai adotivo de 2 crianças. O João chegou recém-nascido, a Camila chegou com 1 ano de idade, ela passou o primeiro ano dela no abrigo. E hoje o João tem 7 anos, a Camila tem 6 anos. Foram 4 anos de espera pelo João, 5 anos pela Camila. Essa espera é angustiante, mas a gente tenta fazer da espera uma oportunidade de preparação, de crescimento. O projeto aprovado pelos senadores prevê medidas para tornar mais rápido o caminho entre o abrigo e o lar adotivo. Autoriza a adoção de recém-nascidos e crianças mantidas em abrigos que não forem procuradas pela família biológica em até 30 dias. Dá prazo de 10 dias para que os pais biológicos desistam de entregar o filho após a ação judicial. Diminui de 2 para 1 ano e meio a permanência máxima em abrigos. Será de 90 dias o estágio de convivência com a criança antes da adoção. Se os pais residirem no exterior, o prazo será de até 45 dias, mas deverá ser cumprido aqui no Brasil. Terão prioridade os processos de pessoas interessadas em adotar grupos de irmãos ou crianças com deficiência, doença crônica ou outras necessidades específicas de saúde. O texto limita a 120 dias, prorrogáveis por mais 120, o prazo para a Justiça finalizar o processo de adoção. Hoje não há prazo definido. Outra inovação é a previsão legal de apadrinhamento. Ela não adota, ela fica com a criança um dia, passeia com a criança e tal. Não é assim, chegar lá e leva a criança a passear. Vai na vara da infância, tem que fazer um curso, é muito regulado, não chega a qualquer hora lá e pega a criança para dar um passeio.
com um processo onde começa a colocar prazos, que você começa a ter mais clareza de como é que as coisas vão acontecer nessa situação de adoção, acho que facilita e talvez estimule mais as pessoas quererem a entrar nesse processo e adotar alguém para poder cuidar. Você está falando da vida de crianças e adolescentes, né? Para uma criança, 1 ano, 6 meses, é muita coisa. Hoje, às 6 da tarde, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional promove o 15º painel do ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras. O tema será a reestruturação da defesa nacional, reflexões sobre o preparo e o emprego das Forças Armadas no século XXI. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.